Na calma quase sagrada da biblioteca, estão eles, Bianca e Sávio, 2 estudantes, 2 canetas, e um mar de dúvidas. Bianca finge que entende alguma coisa. Sávio já está na 3ª leitura da mesma frase, esperando que dessa vez faça sentido. A missão? Entender suas partes no trabalho de embriologia. O problema? Nem o Google ajudou muito até agora. Mas relaxa, porque essa dupla é só o início. Ainda tem mais gente nessa história. Gente com dúvidas, teorias malucas e, quem sabe, uma explicação decente vindo aí. Esse é o Diego. Ninguém sabe ao certo o que ele achou tão engraçado, mas ele está rindo faz 5 minutos. Talvez do conteúdo? Talvez de um espermatozoide desenhado torto no caderno? Ou talvez só rindo da existência mesmo. Gustavo, ali do lado, já está rindo dele, mal sabe ele o roteiro que o espera. E lá vem eles. Miguel tenta manter a pose séria, folheando as anotações como se estivesse decifrando um código genético. Gustavo já abriu e fechou o livro 7 vezes, e só leu os títulos. Estão prontos para explicar a fertilização in vitro, mesmo sem saber se o in vitro é no útero, no vidro ou na geladeira. Nathan, silêncio absoluto. Foco total. Parece que está resolvendo os mistérios da genética com o poder do pensamento. Não fala muito, não reage muito. E talvez seja exatamente isso que deixa todo mundo curioso. Ou ele está pronto para dar uma aula sobre embriologia, ou está só esperando o momento certo para desaparecer com o trabalho. Sabe o que todos esses têm em comum? Toparam participar da introdução maluca que saiu da cabeça dessa aqui. Camille, responsável por começar essa introdução confusa do nada. E de onde vieram essas ideias sem pé nem cabeça? Fonte, vozes da cabeça dela. Mas, mais doidos ainda são esses que entraram na onda. Agora que você já conheceu o elenco, é hora de entender o que a gente realmente veio apresentar. Fertilização in vitro e inseminação artificial. Bora lá! A reprodução assistida é um conjunto de técnicas desenvolvidas para ajudar pessoas que têm dificuldade para engravidar, utilizando intervenções tecnológicas e científicas para facilitar a fecundação. Ela é indicada em casos de infertilidade masculina ou feminina, casais homoafetivos que desejam ter filhos, mulheres ou homens solteiros que querem ter filhos biológicos, doenças genéticas ou problemas de saúde que impedem a gestação natural. Agora vou apresentar as principais técnicas de reprodução assistida, separadas entre procedimentos de baixa e alta complexidade. Inseminação artificial ou inseminação intrauterina é uma técnica de baixa complexidade, onde o sêmen é preparado em laboratório e inserido diretamente no útero da mulher, durante o período fértil. É indicado em casos de infertilidade leve e também para mulheres solteiras ou casais homoafetivos femininos. Fertilização in vitro, FIV. Já a fertilização in vitro, ou FIV, é de alta complexidade. A mulher toma hormônios para produzir mais óvulos que são coletados e fertilizados em laboratório com espermatozoides. Depois, os embriões são transferidos para o útero. É indicado em casos mais graves, como a obstrução das trompas ou endometriose severa. Injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou ICSI. A ICSI é uma técnica de complementar a FIV. Nela, o espermatozoide é injetado diretamente dentro de um óvulo. Ela é usada quando há infertilidade masculina severa, como baixa quantidade ou má qualidade dos espermatozoides. Doação de gametas. Quando a pessoa não pode usar seus próprios óvulos ou espermatozoides, é possível recorrer à doação de gametas. Essa técnica é comum em casos de falência ovariana, menopausa severa ou ausência de espermatozoides. Gestação por substituição, barriga de aluguel. Essa técnica é utilizada quando a mulher não pode engravidar. Uma outra mulher gesta o bebê, geralmente com um embrião formado por FIV. No Brasil, isso só é permitido se for por altruísmo ou autorização médica, geralmente com um parente ou amigo próximo. Aqui temos uma tabela que resume as principais técnicas, classificando cada uma pelo tipo, onde ocorre a fertilização e em que situações são indicadas. Eu vou explicar um pouco sobre a inseminação artificial IA. O conceito dela
é uma técnica de reprodução assistida que consiste na introdução do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, de forma não natural, sem copular. Utilizada tanto em humanos e em animais, principalmente na pecuária, para evoluir outras espécies, para melhorar bastante na evolução dela, em questão de frio, alimentação e diversas outras maneiras. Etapas gerais do processo, que consiste na coleta do sêmen, preservação e conservação, que é a refrigeração ou congelamento, avaliação do ciclo ovulatório da fêmea, introdução do sêmen no período fértil e monitoramento da fecundação e gestação. Agora, as desvantagens e limitações: necessidade de conhecimento técnico, custo de hormônios de inseminadores especializados, menor taxa de sucesso em relação à reprodução natural se mal executada. Agora, o tecido epitelial do trato reprodutivo feminino. A função e a importância. O tecido epitelial reveste inteiramente as estruturas do trato reprodutivo feminino, como a vagina, colo do útero de trombas e falópio. E ele tem funções cruciais tanto no transporte dos espermatozoides quanto na implantação do embrião. A implantação do embrião é o epitélio endometrial útero, é um epitélio cilíndrico simples com glândulas. Durante o ciclo menstrual, ele se modifica sob a ação hormonal, estrogênio e progesterona, para tornar-se respectiva à implantação. As células do epitélio do sistema participam da adesão do embrião e na formação do ambiente ideal para o desenvolvimento inicial. Agora eu vou falar a conexão com a genética. A qualidade espermética do sêmen é a identidade material genético. A qualidade espermática é fundamental para garantir o material genético transmitido ao óvulo, seja íntegro e funcional, permitindo o desenvolvimento e bem-sucedido do caso o DNA espermático bem compactado e sem danos evita mutações genéticas e abortos. Fatores como estresse oxidativo, idade avançada, toxinas ambientais e infecções podem causar bastante dano no DNA espermático. Testes genéticos espermáticos, como a análise de fragmento do DNA, ajudam a avaliar essa integridade. A fertilização in vitro é uma técnica de reprodução assistida em que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre em laboratório. Após a formação dos embriões, um ou mais são selecionados e transferidos para o útero da mulher a fim de se iniciar uma gestação. Esse processo engloba algumas etapas, tais como estimulação ovariana, em que se faz o uso de hormônios para estimular a produção de vários óvulos, coleta dos óvulos, que é a retirada dos óvulos por punção folicular, coleta e preparação do sêmen, em que o melhor espermatozoide é selecionado, e a fertilização, que é o encontro dos gametas em laboratório. Também o cultivo dos embriões, que é o acompanhamento para ver se não há nenhum embrião que se está tendo um mau desenvolvimento. Transferência embrionária. Nesse processo ocorre a inserção dos embriões no útero. Após a formação do zigoto, ele é cultivado em incubadoras por 2 a 5 dias, em líquido semelhante às trompas e o do útero. Durante esse período, os embriões são avaliados diariamente para determinar o melhor momento da implantação, que pode ocorrer entre o segundo e o 5º dia do desenvolvimento. No momento adequado, os embriões são colocados em cânulas finas e introduzidos pela vagina até o útero com auxílio de ultrassom. O procedimento é bem simples e geralmente sem anestesia, e há conferência posterior para garantir que todos os embriões foram depositados corretamente. E o sétimo e último processo, que é o teste de gravidez, para verificar se há ou não a gestação.
A FIV é indicada para pessoas que têm obstrução das trompas, endometriose, infertilidade masculina, infertilidade sem causa aparente e para casais homossexuais. A taxa de sucesso varia dependendo da idade da mulher e da qualidade dos embriões, sendo maior em mulheres com menos de 35 anos. A FIV também tem seus riscos, tais como gravidez múltipla, principalmente quando mais de um embrião é transferido, síndrome da hiperestimulação ovariana, que é uma resposta exagerada à medicação hormonal, complicações no procedimento de coleta dos óvulos, como sangramento e infecções, possibilidade na falha na fertilização ou na implantação dos embriões, estresse emocional e psicológico durante o processo, além do custo elevado e múltiplas tentativas necessárias em alguns casos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença da fertilização in vitro e a inseminação artificial. Bom, são conquistas incríveis da medicina, da medicina reprodutiva, né? Do ser humano, né? Do ser vivo. Ela é desenvolvida para ajudar pessoas que têm dificuldade em engravidar. Cada uma tem suas características. A inseminação artificial é mais simples e acessível, indicada para casos leves e infertilidades. Já a fertilização in vitro é mais complexa e usada em situações mais desafiadoras, por exemplo, pessoas que não conseguem engravidar de modo fácil. Por conta da idade, muitos não conseguem engravidar, então a fertilização in vitro é um pouco mais facilitada, por mais que ela seja complexa. Essas técnicas vão muito além do aspecto médico. Elas envolvem sentimentos, sonhos, conquistas, desejos, esperanças e muitas vezes há muita possibilidade de conseguir a gravidez é uma dessas formas. Além disso, é importante lembrar que esses métodos levaram reflexões éticas e sociais, né? Como o destino de embriões excedentes, o direito de pessoas solteiras ou casais homoafetivos a terem filhos e a necessidade de tomarem esse tratamento mais acessível. Por isso, o acompanhamento médico e psicológico é essencial em todas as etapas. Todas as etapas vocês terem esse acompanhamento, ou até mesmo com psicólogos, psiquiatras, que ajuda demais, né? O suporte emocional é importante demais no processo clínico durante as fertilizações. Concluindo, tanto a fertilização in vitro quanto a inseminação artificial mostram como a ciência pode transformar vidas, e a ciência cada dia mais está evoluindo, né? Em nosso país e no mundo inteiro. São muito mais do que técnicas médicas, são caminhos reais para a realização de sonhos. Muitas mulheres sonham em ter filhos, ou casais, igual eu falei, homoafetivos também. Então, são caminhos de amor e respeito à dignidade e à humanidade. Olá a todos, eu vou falar sobre a fertilização in vitro e suas partes éticas. A fertilização in vitro ela é uma tecnologia poderosa e consigo ela traz dilemas poderosos, e nas quais eu vou falar algum deles para vocês hoje. Pensemos na primeira questão. Na FIV é comum sobrar embriões sobressalentes, porque além de tudo é quase impossível engravidar uma mulher com 3 embriões, sempre vai ficar faltando alguns. E o que acontece com esses alguns embriões, os sobressalentes? Eles podem ter diversos destinos, desde os descartes, congelamentos para futuros implantamentos, até mesmo doar eles a fins de estudos, E entra a questão, esses embriões, quais são os status morais dele?
porque eles teriam direito, já que entre só uma vida, eles carregam uma vida consigo, diferentes características, e se eles portam esse direito, quando ele crescer, ele pode reclamar algum desses direitos a fim de ganhar algum processo ou algo do tipo. E daí já vamos para a segunda questão. A FIV, o bom dela é que ela permite a visualização de doenças genéticas e impedir eles, fazendo a seleção de embriões, que também entra exatamente o problema das seleções de embriões. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar os problemas, as doenças genéticas, a gente já consegue também manipular características do futuro indivíduo, né? Do indivíduo em si, né? Como cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, etc. Famosos bebês sob medida, fazendo assim então essa homogênea, deixando essa parte homogênea, deixa todo mundo igual por si só. E a sua terceira questão ética sobre a FIV é o seu tratamento caro, porque não é todos os indivíduos, não é todo grupo que tem acesso a esse tipo de tecnologia, por ela ser exatamente bastante cara, um poder aquisitivo bastante alto. O que entra a questão quem tem direito à parentalidade. Por um exemplo, a pessoa que não tem direito e também tem dificuldade, né, ela não tem dinheiro no caso, e ela tem dificuldade em ter filhos, como ela acessa essa tecnologia para querer ter um filho? Porque tende a refletir na imagem da sociedade uma ideia sobre a justiça social da saúde, porque é de direito a todos a vida, né? E é querer ter acesso a filhos, mesmo aqueles que não podem por questões natural da coisa. O que entra como uma forma mais equitativa de ter acesso a ela. Então, como nós vimos, a FIV ela é uma bênção para muitos, mas para outros ela acaba se tornando um problema sério, porque tem vários dilemas muito profundos consigo, sabe? Não há respostas fáceis, mas é crucial nós entendermos sobre elas para nós podermos debater sobre ela, para assim conseguir garantir um futuro melhor a todos, de forma equitativa, para que todos tenham acesso a essa tecnologia e não haja qualquer tipo de desdém, qualquer tipo de desigualdade sobre a mesma. Além das técnicas mais conhecidas como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, a medicina reprodutiva nos dá outras opções. Uma delas é a doação de gametas e a adoção de embriões. Essas alternativas são fundamentais quando um ou ambos os parceiros têm infertilidade grave ou risco de transmitir doenças genéticas. Mas o que é a doação de gametas? A doação de gametas é quando ocorre doação de espermatozoides ou óvulos por parte de uma pessoa fértil para um casal ou uma pessoa solteira que deseja formar uma família. Esse procedimento é indicado, por exemplo, para mulheres que passaram pela menopausa precoce, para homens com ausência de espermatozoides, ou até mesmo para casais homoafetivos ou pessoas solteiras que desejam engravidar. Aqui no Brasil, essa técnica é anônima e sem fins lucrativos, de acordo com o Conselho Federal da Medicina, mas em outros países não é desse jeito. Por exemplo, há países em que essa técnica é com fins lucrativos, onde as pessoas se beneficiam ao fazer essas doações. Vou explicar um pouco sobre o que é a adoção de embriões. Quando casais realizam FIV, muitas vezes haverão embriões excedentes que vão ficar congelados. E se não forem usados, os pais biológicos podem optar por doá-los. A receptora não terá ligação genética com o embrião, mas irá vivenciar a gravidez desde o início da gestação. Essa técnica é uma forma de adoção que acontece desde o início da vida, ainda no estágio embrionário. Para receber um embrião doado, o útero da mulher deve estar preparado. O endométrio precisa estar espesso, vascularizado e receptivo.
Este processo envolve a decidualização, uma transformação celular que ocorre sob influência hormonal, permitindo a anidação do blastocisto. O bebê gerado não herda material genético dos pais receptores, o que pode gerar questionamentos familiares ou sociais. Para garantir a saúde do bebê, é comum realizar triagem genética dos doadores. Em alguns casos, o diagnóstico genético pré-implantacional, o PGD, nos embriões antes da transferência para detectar possíveis doenças hereditárias, é uma destas triagens genéticas dos doadores. E agora, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre as questões éticas e legais. A legislação brasileira proíbe a comercialização de embriões e gametas. Esses embriões podem ser congelados e usados pelo próprio casal futuramente, doados para outros casais e famílias com consentimento do casal, doados para pesquisas científicas e descartados após 3 anos, se for a vontade da família, dos responsáveis no caso. A doação de gametas e a adoção de embriões são formas belas e éticas de tornar a maternidade e a paternidade possíveis para muitas pessoas. Com base nos conhecimentos em, por exemplo, embriologia e genéticas, essas técnicas estão cada vez mais seguras, humanas e responsáveis. 2, 3. Não. Ok. Tá. Então. Ô, gente, peraí, deixa eu me concentrar agora. IVA são técnicas de fertilização assistidas, muito conhecidas por ajudarem pessoas que, por algum motivo, têm dificuldade de engravidar. Só que hoje em dia ela vai muito mais além disso. Essas técnicas de fertilização assistidas, elas abriram caminho para avanço na ciência, estudo no desenvolvimento humano e inclusão de diferentes tipos de família. Uma das coisas mais incríveis da fertilização in vitro é que os primeiros dias da vida humana acontecem fora do corpo. Ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide são feitas, na verdade, em laboratório. Isso permite que os cientistas vejam essas células se formando e entendam melhor como que elas se desenvolvem, algo que seria impossível de maneira natural. Outro avanço extremamente importante é o chamado diagnóstico pré-implantacional. Com ele, os médicos conseguem analisar as células do embrião antes de colocá-las no útero. Isso evita doenças hereditárias e aumenta as possibilidades de uma gravidez mais saudável. Esse tipo de tecnologia também abriu espaços para muitos diferentes tipos de família. E eu acho que é muito importante e muito válido a gente ressaltar que tipos de pessoas se beneficiam com esse tipo de procedimento. Por exemplo, casais homoafetivos, um casal sáfico composto por 2 mulheres já podem gestacionar, né, terem ali a sua genética misturada junto com o procedimento. Ou também a questão de casais homoafetivos que queiram recorrer a uma barriga solidária. Nos laboratórios, os embriões se desenvolvem em um líquido chamado meio de cultura, que tenta imitar como é o ambiente do útero. Além disso, existe também uma técnica chamada congelamento dos óvulos, que ajuda mulheres que querem ou adiar a maternidade ou preservar a fertilidade por algum motivo de saúde. Todo o sucesso da FIV começou em 1978, com o nascimento do primeiro bebê de proveta, Louise Brown. O nascimento dela foi um marco na história da ciência, mostrando que era sim possível pegar um embrião fora do corpo humano e implantá-lo no útero com sucesso. Mundialmente, todo esse mérito ficou com os cientistas britânicos Robert Edwards e Patrick Steptoe, que são chamados de os pais da FIV. Mas a verdade é que muitas pessoas esquecem de mencionar que eles não estavam lá sozinhos. Na verdade, eles nem teriam sequer obtido nenhum resultado se não fosse pelas embriologistas Anne McLaren e Jenny Purdy. Mesmo sendo fundamentais na história, as duas foram por muito tempo esquecidas da história da embriologia e hoje elas são lembradas como pioneiras na história da fertilização in vitro. Mas além dos avanços das pessoas que contribuíram com a história da FIV e da IA,
Outros temas sobre reprodução assistida também levam considerações éticas e sociais. Por exemplo, é a questão da inseminação artificial pós-mortem. A inseminação artificial pós-mortem acontece quando o sêmen, ou em alguns casos o óvulo, de uma pessoa que já faleceu é usada para gerar um filho. Ou seja, mesmo depois da morte, é possível gerar uma gravidez, desde que a pessoa em vida deixe expresso por escrito que essa foi a vontade dela. Muita gente da área da bioética que questiona o que é certo e errado em relação à vida humana e à medicina levanta os seguintes questionamentos sobre a inseminação artificial pós-mortem. A criança ela vai crescer sabendo que ela foi gerada após a morte de um pai ou de um dos pais? Será que isso pode afetar o bem-estar emocional dela? E será que a vontade da pessoa que morreu foi de fato respeitada? Essas são perguntas importantes e que ainda estão sendo debatidas por médicos, advogados, psicólogos e embriologistas. A inseminação artificial pós-mortem é possível, mas envolve muitas questões delicadas. É preciso pensar na parte legal e nos sentimentos da família, e principalmente no futuro da criança. Por isso é essencial que tudo seja feito com muito cuidado e muita delicadeza. A solução é passar mais gosto. O que eu falei? Eu falei. Ele falou, liga a câmera, Eles vão entrar dentro dele. Não, liga a câmera. Aí eu cliquei, vocês abriram. Chorando, Camille. Por que a gente tá rindo?